Povo lindo, bom dia, a paz do Senhor, amém, irmãos? Que o Senhor vos abençoe grandemente nesta madrugada de terça-feira já, graças a Deus. O tempo está passando, né, irmãos? Nós estamos aqui caminhando com o Senhor. Graças a Deus por isso, que até aqui, né, Ebenezer, né, até aqui tem nos ajudado o Senhor. Graças a Deus por isso. Louvado seja Deus pela tua vida, por tudo aquilo que Deus já tem feito, né, irmãos? Por cada livramento, pela comida, pela saúde, né? As pessoas só valorizam quando perdem, né, irmão? Quando perde a saúde, aí fala, nossa, eu estava bem, eu estava com saúde, né? Aí lembra que tinha muita coisa boa, né? Eu tinha minha família, hoje eu já não tenho mais. Aí lembra o quanto Deus estava trabalhando, né, irmãos? Quanto Deus estava provendo. Eu tinha um emprego, hoje eu não tenho mais. Aí a gente vê o quanto é maravilhoso acordar cedo e ter para onde ir para trabalhar, né, irmãos, né? Graças a Deus por isso. Então valorize o que você tem, né? Tem um louvor que fala assim, quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém, né, irmãos, né? Então valorize, né? Valorize o que você tem, irmãos. Não espera perder para você despertar, né? Em nome de Jesus, né, irmãos, né? Valorize, né, irmãos? Valorize a tua família, valorize tudo que Deus tem preparado, a mordomia que você tem, né? Valorize, né, irmãos, né? Tudo, porque tudo pode acabar, né, irmãos? Por uma decisão errada, uma situação errada, né? Uma consequência errada por uma decisão errada, amém? Sejam todos bem-vindos aqui no nosso meio, que o Senhor vos abençoe grandemente, em nome de Jesus. Irmãos, aqui no Salmo 119, eu vou ler versículo 62 e 63, diz assim aqui, olha. Levanto-me à meia-noite para te dar graças, por causa dos teus retos juízos. Companheiro sou de todos os que te temem e dos que guardam os teus preceitos. Aleluia, né? Glória a Deus por isso. Irmãos, aqui o salmista, ele estava, né, louvando ao Senhor, ele estava engrandecendo ao Senhor, né? Ele estava ali à meia-noite adorando ao Senhor. Mas ele também o que, irmãos? Ele estava procurando pessoas que estavam na mesma visão que ele, né? Procurando uma boa companhia, né? Então, no nosso caminhar, irmãos, se nós queremos ter vitória, se nós queremos não ser interrompidos nos nossos projetos, né? Ou não que as pessoas venham jogar um balde de água fria nos nossos sonhos, né, irmãos, nos nossos propósitos, né? Nós temos que procurar pessoas, irmãos, que têm a mesma visão que a gente, né? Que concorde, né, irmãos, né? Que tenha o mesmo querer que nós, né? Então, muitas vezes você quer ter vitória, irmãos, mas você anda com companhias erradas, né? Pessoas incrédulas, pessoas indecisas, más companhias, né, irmãos, né? E aí você abre o teu coração com qualquer pessoa, né, que jogam um balde de água fria nos teus sonhos, nos teus projetos, pessoas que, além de não andar com você, de não ter a mesma visão, puxa você para trás, né? Começa a criar obstáculo para você não servir a Deus, né, irmãos? Começa a colocar obstáculo para jogar água, né, um balde de água fria na tua fé, na tua esperança. Pessoas sempre negativas, não vai dar certo, porque não dá, porque não acontece, porque, né, irmãos, né? Pessoas negativas, né? Que vai tentando puxar você para trás, né? Então, assim, nós temos que estar firme no nosso propósito, né, irmãos? Nós temos que estar firme porque muitas situações ao nosso redor tenta nos tirar da presença de Deus, né? Tenta nos puxar para trás, né, irmãos? Tenta roubar a nossa alegria,
a nossa expectativa de fé, né? E aqui o salmista, irmãos, ele estava procurando pessoas, né? Olha, com as quais ele podia orar, né? Ele estava falando assim aqui, olha, companheiro sou de todos os que temem, de todos os que guardam os teus preceitos. Ele estava procurando, nós temos que procurar pessoas, irmãos, que oram que nem Daniel também orou, né? Também estava procurando pessoas na mesma visão, né, irmãos? São poucos, né? Irmãos, quando nós estamos debaixo de uma autoridade, né? Quando você está debaixo de uma autoridade, quando você não obedece àquela autoridade, né? Quando você não obedece aos teus líderes, quando você começa a criar as situações, impedimentos para você servir a Deus, né, irmãos? Você começa a questionar tudo que te é posto na tua frente, né? Você já sabe as normas, mas você começa a murmurar pelas costas, você começa, né? Consciente, irmãos, ou inconscientemente, você está lutando contra aquele projeto, né? Você está lutando contra aquela empresa, você está lutando contra aquela igreja, né? Então isso é perigoso, né, irmãos? E a gente que está na frente, você que quer o teu sonho sendo alcançado pelo Senhor, o que nós precisamos fazer, irmão? Escolher pessoas, né? Pessoas que estejam na mesma visão que a gente, né? Para trabalhar na nossa equipe, né, irmãos, né? Então, aqui o salmista também, irmãos, ele estava procurando pessoas para estar na equipe dele, né? Ele estava procurando pessoas que ele pudesse confiar. Aqui, olha, Daniel capítulo 2, versículo 17, diz assim, né, irmãos? Olha o Senhor. Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedisse misericórdia a Deus do céu sobre este ministério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então havia uma situação delicada naquele lugar, né, irmãos, naquele país, né, ali na Babilônia. Eles foram tirados de Jerusalém como escravos, foram levados como escravos, né? E aqui, irmãos, Daniel procurou pessoas que estavam sentindo a mesma dor que ele, né? Que não queria morrer naquele momento ali com aqueles sábios, né, irmãos, né? E ele busca pessoas ali que estavam entendendo a urgência daquela causa, né, irmãos? E ele estava procurando pessoas que orassem juntamente com ele, né? Ele vai para casa e pede para Ananias, né, para Misael, para Azarias, né, orar com ele, né, irmãos, com propósito, né, com concordância, né, para que Deus tivesse misericórdia e desse livramento. A segunda coisa, Davi estava procurando o quê? Bons companheiros, né, irmãos, pessoas que ele pudesse confiar. Tem pessoa que você não pode contar nada, né, irmãos, que já vai contando para os outros a necessidade, aquilo que você está passando, né? Então, nós precisamos ter cautela, né, irmãos, né? Nós precisamos ter cautela. Olha, nós precisamos também na nossa equipe o quê, irmãos, né? Eu, pelo menos, eu também procuro isso na minha equipe, né, irmãos, né? Cooperadores fiéis, né, irmãos? Que são pessoas que a gente realmente possa confiar. E quando a gente começa a ver, irmãos, que a pessoa ela começa a ficar na beira do caminho, né? Ela não começa mais a querer caminhar junto, ela não começa a querer andar junto mais, né, irmãos? Ela não tem como confiar nesta pessoa, né? Um cargo maior, uma posição maior, né? Então nós temos que, aqui em Atos, capítulo 19, versículo 29, o Senhor, ele diz assim aqui, né, irmãos? Atos 19, 29, diz assim aqui a palavra do Senhor. Eu vou ler o 28. Ouvindo isso, encheram-se de furor e clamavam: grande é a Diana dos Efésios.
Foi a cidade tomada de confusão e todos a uma arremetaram para o teatro, arrebatando os macedônios de Gaio e Aristarco, companheiros de Paulo, né? Querendo este apresentar-se ao povo, não lhe permitiram os discípulos. Então, irmãos, né? Olha aqui, olha. Versículo 27 diz assim para você entender. Não somente há o perigo de a nossa profissão cair em descrédito, como também o do próprio templo da grande deusa Diana ser estimado em nada, a ser mesmo destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo adorava. Então, irmãos, Paulo estava orando, né? E os outros apóstolos estavam orando para que houvesse uma libertação naquele lugar, né? Para que houvesse uma grande libertação da idolatria. O povo estava adorando outros deuses naquele lugar, né, irmãos? E Paulo prega a palavra, o evangelho ali, né? E a Bíblia diz, irmãos, que aquelas pessoas que estavam ali, eles não quiseram, né? Eles não quiseram ouvir a palavra, eles não quiseram deixar a idolatria, né? Eles não quiseram porque estava dando lucro para eles aquela idolatria ali, né, irmãos? A fazer as pessoas adorar essa deusa Diana ali, né? Estava dando lucro para os comerciantes naquele lugar. O povo estava sendo enganado e, ao mesmo tempo, essas pessoas estavam tirando o dinheiro do povo, né, irmãos? Pela dureza de coração e pela idolatria deles, né? Então nós temos que procurar o quê, irmãos? Pessoas fiéis, né? Pessoas que adoram o mesmo Deus que nós, o Deus vivo, o Deus criador, né? O Deus provedor, né, irmãos? Olha, nós temos que procurar também pessoas ajudantes confiáveis, né, irmãos? Pessoas que nós possamos confiar. Paulo confiou em Epafrodito, né? Era uma pessoa que andava com Paulo, né, irmãos, né? Era uma pessoa que ele podia confiar ali as questões de oração, né? Aleluia. Em Filipenses 2:25, né? O Senhor, ele diz assim aqui, né, irmãos? A palavra do Senhor diz assim aqui, olha. E julguei, todavia, necessário mandar até vós, né, Epafrodito, por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades, né? Então, irmãos, quando nós confiamos em alguém, você só vai pedir para alguém te representar em algum lugar quando você confia nas atitudes desta pessoa, né? Então, quando você não confia, não tem como pedir para alguém ir lá te representar, né, irmãos? Né? Porque ela vai deixar a desejar, né, irmãos? Ela não vai cumprir, né, com a palavra dela. E quantos hoje em dia, né, irmãos, no meio das equipes, né, as pessoas prometem, né, que fazem, prometem, se demonstram aparentemente que querem a mesma coisa, de repente, pelas atitudes dela, você acaba vendo que elas não querem, né, irmãos? Elas não querem a mesma coisa que você, né? Elas não querem, né, irmãos, né? Então, assim, é perigoso, né, irmãos, a gente ter pessoas na equipe que não sonham o mesmo sonho. Por quê? Começa a criar uma rebelião, começa a motivar as outras pessoas a desobedecer as regras, né, irmãos? Isso é perigoso, né? Isso se cria motim nas empresas, que se cria greve nas empresas, né, irmãos? Se cria motivação contrária nas equipes, né? Onde há rebelião. A Bíblia diz que um reino dividido não prospera, né, irmãos? Não subsiste. Então, por isso que você tem que ver bem quem que você chama para caminhar junto com você, né, irmãos? E quando você começa a ver sinais diferentes daquilo que Deus dá a direção, né, irmãos, para a gente seguir, né? E as pessoas começam a se inclinar para outras coisas, né, que não tem nada a ver com o assunto daquilo que você está abordando, né? É perigoso, né, irmãos? Começa a se criar o quê? No coração dessas pessoas, rebelião, né? Tem um ditado muito sábio que diz assim, né, irmãos? Que uma batata podre, ela contamina todo o saco, ela vai apodrecer todo o saco, né? Então, nós
Nós precisamos ter cautela, porque essas pessoas começam a criar confusão, né, irmãos? Elas nem fazem, nem querem deixar os outros fazerem da maneira certa, né? Então começa a desobedecer as regras, começa a criar impedimento para servir ao Senhor, né? Então elas começam o quê, né, irmãos? Para fazer aquele serviço, elas começam a criar grandes problemas no lugar, né? Então de duas uma, ou Deus muda, né? A gente tem que orar para Deus mudar o coração dessas pessoas, ou para Deus tirar elas do nosso meio, né, irmãos? É muito minucioso formar uma equipe, né, irmãos, que você possa realmente confiar. Você que é líder, você que está aí, chefe de seção, né, você que está gerenciando alguma coisa, né, irmãos, toma cuidado com quem você chama para trabalhar para perto. Deus está dando a direção. O salmista, ele começou a questionar, né, irmãos, né? Ele começou ali ter sensibilidade para chamar para perto aqueles que eram fiéis, né, irmãos? Então a gente começa a ver que o quê, irmãos? Quando a pessoa ela começa a questionar muito, né? Quando ela começa a argumentar, né, irmãos, as regras, né? Começar a querer mudar, né, irmãos? As pessoas, a gente vê assim no meio do povo de Deus muito isso, né? Que para o ímpio, né, irmãos? Para o ímpio, para servir o ímpio, eles não questionam as regras. Mas para servir a Deus, eles começam o quê, né, irmãos? A não querer se sujeitar, a começar a criar problemas para se colocar debaixo da potente mão de Deus, né, irmãos? Começam a argumentar, começam a pôr a fé à prova, né, irmãos? Né? Elas não querem se submeter às autoridades, né? Elas começam a criar problemas. Isso é muito sério e muito grave, né, irmãos? Olha, aqui o Senhor, ele aqui em Salmo 119, 71, diz assim, olha, foi-me bom ter sido, foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Aleluia. No versículo 67 diz a mesma coisa. Antes de ser afligido andava errado, mas agora aguardo a sua palavra. Aleluia. Então Deus prova quem são os seus fiéis, né, irmãos? Em Deuteronômio, rapidinho para nós terminarmos, Deuteronômio 8, 1, 2 e 3 diz assim, olha, recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no seu coração, se guardaria os seus mandamentos ou não. E te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com maná que tu não conhecias, nem os teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Aleluia, glória a Deus. Então o Senhor, ele nos prova, né, irmãos? Ele nos espreme muitas vezes para saber o que está no nosso coração. E é assustador quando Deus começa a provar as pessoas, né, irmãos? A resposta que elas dão para cada situação, né? Então a gente tem que olhar muito para o Senhor, né, irmãos? Porque são poucas as pessoas que a gente possa realmente confiar nesta caminhada, né? Tem um ditado muito sábio que diz assim, olha, é melhor andar sozinho do que mal acompanhado, né, irmãos? Tem hora que é melhor você andar sozinho, né, do que mal acompanhado. Pessoas que lutam contra, oram contra você, né, irmãos? Pelejam contra, né? Tentam minar os projetos de Deus, mas glória a Deus que Deus é maior, que ninguém impede de Deus agir, né, irmãos? Vai atrapalhar a caminhada aí, vai tentar tirar nós do foco, mas Deus nos ajuda e a gente rompe, né? E a obra de Deus continua, né? O Senhor, ele quer nos purificar, ele quer nos ensinar, ele quer nos guardar, né, irmãos? E ele quer nos restaurar. E ele quer também fazer o quê, irmãos? Fazer nós prosperar. Então, irmãos, Deus, ele tem uma grande obra comigo e com você, né? Então, que você venha escolher as pessoas certas para trabalhar junto com você, irmãos. Né? Mesmo que sejam poucos,
É melhor uma equipe fiel com pouco do que uma equipe grande com um monte de gente querendo lutar contra, né, irmãos? Os princípios da palavra de Deus. Estão tentando desobedecer as regras, né, irmãos? Estão tentando pior, né? Quando ali uma equipe ali no meio do povo de Moisés queria mudar as regras, né? Moisés, ele buscou a Deus e Deus falou que ia dissipar essa equipe, dissipou e a terra engoliu eles ali, né, irmãos, né? Natã, Abirã ali, né? Eles foram amaldiçoados pela desobediência, eles tentaram se levantar contra o líder, tentaram mudar as normas que Deus colocou, né, irmãos, a organização daquele lugar, né? Então eles foram engolidos pela terra, né, irmãos, né? Eles foram amaldiçoados ali, eles morreram ali naquele deserto em rebeldia, eles morreram sem salvação, né, irmãos? Então você que está ouvindo também, que está lutando contra as regras, né, irmãos, cuidado, né? Cuidado que Deus, Ele é poderoso para fazer você sentar, né? Tirar você do lugar de destaque e fazer você sentar para aprender a obedecer, né, irmãos, né? O segredo do sucesso e da prosperidade de Daniel e daqueles jovens foi obedecer a direção de Deus. O segredo da vitória de Noé foi obedecer a direção de Deus. O segredo de Moisés foi obedecer, de Abraão, de Isaac, de Jacó, né, irmãos? Foi obedecer a direção de Deus, né? Então que você escolha em obedecer e não lutar contra, né, irmãos, os projetos, as regras de Deus, amém? Senhor, nós te louvamos, ó Espírito Santo de Deus, ó Pai, graças nós te damos, ó Deus, por esse momento maravilhoso. Senhor, nos ilumina, Pai, a escolher as pessoas certas. Senhor, aqueles que têm se levantado contra, Pai, trata com eles em particular. Senhor, se for preciso, faz eles sentarem, ó Deus, faz eles meditarem, Pai, da onde o Senhor tem tirado eles. Pai, faz eles valorizar a oportunidade que o Senhor está dando a eles de fazer alguma coisa, Senhor. Pai, em sinceridade para Ti. Pai, que eles não venham fazer de qualquer maneira, Senhor, mas que eles venham se reverenciar a Tua palavra, ó Deus. Pai, que o Senhor venha, Senhor, tratar, ó Deus, que o Senhor venha abençoar a nossa equipe, abençoar a equipe deste pastor, deste líder, Senhor. Pai, aqueles que são do Senhor vai ajuntar, aqueles que não são vão espalhar, como diz a Tua palavra. Mas, Senhor, que permaneça no nosso meio os fiéis, os que são sinceros, Pai, os que estão na mesma visão, Senhor. Pai, que venha juntar pelo poder da Tua palavra. Pai, que o Senhor venha testificar a Tua obra, o Teu querer no nosso meio. Pai, aqueles que não são, Senhor, Pai, que estão Senhor Deus, ali se manifestando de maneira contrária, Pai, ao Teu propósito, Senhor, sejam repreendidos nesta madrugada. Tira as escamas, tira a soberba, tira a rebelião no coração, Senhor. Pai, jogue por terra, mas levanta pessoas, ó Pai, fiéis ao Senhor. Pai, fiéis ao propósito, fiéis à Tua obra, ao Teu chamado, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, abençoa os líderes, dê sensibilidade, dê graça, Senhor. Abençoa os outros pastores dos outros ministérios também. Senhor, Pai, conceda o livramento, Deus, conceda a vitória. Nós te pedimos em nome de Jesus, amém? Deus abençoe.